Obrigada, Vitor. Então, primeiro eu queria dar um bom dia para todos que estão assistindo, agradecer ao convite, né, por poder estar aqui hoje com vocês e falando um pouco sobre o que eu, o Thiago e o Cleiton a gente tem estudado aí ao longo de boa parte da nossa carreira científica. Agradecer também ao Cleiton, né, pela indicação do meu nome para estar falando, estou conversando aqui hoje com vocês. É, é muito fácil, é mais fácil, na verdade, falar sobre isso tudo depois da aula que o Thiago deu, né, falando a respeito do controle da respiração. Então, ficou para que eu falasse hoje com vocês a respeito das alterações respiratórias na doença de Parkinson. Então, na verdade, como que eu pensei em dividir essa aula para poder abordar um pouquinho com vocês ao longo desses 40 minutos? Primeiro, eu vou falar sobre a doença de Parkinson, né? Então, o que é a doença? E aí depois, no final, aí a segunda parte dessa aula, aí eu vou começar a comentar com vocês a respeito das alterações respiratórias mesmo, sempre buscando associar o que o Thiago já falou com vocês e trazer isso para uma forma mais experimental para a gente poder entender essas alterações, tá? Então, deixa eu ver se vai. Foi. Então, eu vou falar um pouquinho agora sobre o histórico da doença de Parkinson, né? E aí é interessante a gente imaginar que a observação clínica que foi feita por um médico inglês chamado James Parkinson foi o ponto de partida para o reconhecimento dessa doença, que é hoje uma das mais estudadas no mundo. Então, em 1817, James Parkinson, ele observou, foi ele que fez a primeira descrição clínica dessa doença, e ele observou 6 pacientes seus que apresentavam sintomas muito semelhantes. Né? E aí, esses sintomas que ele observava nesses 6 pacientes e ele descreveu, publicou esses sintomas, são sintomas semelhantes a esses que a gente consegue ver nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês, que também data de 1800, né? Então, o que que ele observava? Ele observava que esses pacientes tinham passos curtos, uma instabilidade postural, e além dessa instabilidade postural e esses passos curtos, eles apresentavam o tremor de repouso. Naquele momento, James Parkinson deu o nome dessa doença de paralisia agitante. E ele publicou nesse ensaio. Então, nesse ensaio foi a primeira descrição da doença de Parkinson, em que ele publica esses sintomas de 6 pacientes que ele observou que tinham sintomas semelhantes. Ele chamou na época de paralisia agitante porque, apesar desses pacientes apresentarem esse tremor de repouso, eles também apresentavam uma certa rigidez muscular, que também é característica da doença. Depois, em 1872, Jean-Martin Charcot foi o responsável por mudar o nome dessa doença de paralisia agitante. Então, ele renomeou essa doença para a doença de Parkinson, em homenagem à primeira pessoa que havia descrito essa doença. Então, Jean-Martin Charcot, ele era um neurologista, né? E ele foi considerado ele foi ele quem fundou a neurologia moderna. Então, ele era francês e ele era médico de um hospital psiquiátrico, né? Na França. E pelo fato de ele ser médico nesse hospital psiquiátrico, ele teve a chance de observar vários sintomas de várias doenças neurológicas, inclusive pacientes que tinham a doença de Parkinson. E ele tinha talento para o desenho. E junto com um de seus alunos, que se chamava Paul Richter, ele fez vários desenhos relacionados aos sintomas de pacientes, como também e pacientes que tinham a doença de Parkinson. E publicou esses desenhos em publicações como essa que eu coloco aqui para vocês. Então, se vocês observarem aqui, esse é um dos desenhos que tem no livros, né, nos livros de Jean-Martin Charcot, em que a gente consegue ver tremor de repouso de 2 pacientes que tinham a doença de Parkinson. Aqui a gente também consegue ver a presença da postura flexionada, em que ele desenhou um de seus pacientes. Aqui a rigidez muscular. Nessa imagem aqui, eu acabei não falando, mas é o próprio Jean-Martin Charcot ensinando os alunos de medicina nesse hospital psiquiátrico. Pois bem.
Depois que teve a primeira descrição da doença de Parkinson por James Parkinson, depois que teve a doença foi renomeada para Parkinson, né, por Jean-Martin Charcot, e que acabou descrevendo um pouco mais os sintomas dessa doença, os anos entre 1899 e 1919, eles foram bem importantes para poder sinalizar o que, que poderia estar envolvido na doença de Parkinson, né? Então, quais seriam os sintomas que poderiam estar envolvidos e principalmente o que, que levava à fisiopatologia da doença, que é a neurodegeneração de uma região localizada no mesencéfalo que se chama substância negra. Mas o que é bastante curioso quando a gente pensa na doença de Parkinson é imaginar que a primeira descrição dela ocorreu apenas a partir de 1817. Então, o que que será? Por que que antes disso não existia a doença de Parkinson? Por que que não tem descrição sobre a doença de Parkinson? Na verdade, eu acho que um dos motivos para que se tenha a descrição apenas a partir de 1817 relaciona-se à principal causa dessa doença, né? Que é a idade, né? O principal fator de risco da doença, desculpa, não a causa, mas fator de risco, que é a idade avançada. Então, se a gente imaginar que antes de 1817 a expectativa de vida era muito baixa, as pessoas não chegavam na idade suficiente para começar a desenvolver os sintomas relacionados à doença de Parkinson. Mas, ainda assim, é interessante porque existem alguns dados aí, algumas escrituras que sinalizam para a existência da doença de Parkinson mesmo antes de 1817. Então, por exemplo, Leonardo da Vinci, num dos seus escritos, a gente consegue ver que ele descreve assim: isso aparece claramente nos paralíticos que movem seus membros trêmulos, como a cabeça ou as mãos, sem a permissão da alma. E isso sinaliza claramente para a combinação da dificuldade do movimento voluntário e o tremor, que são sintomas muito presentes na doença de Parkinson. Também em 1776, um médico escocês, John Hunter, em uma de suas conferências, ele descreve assim: as mãos do Sr. L estão quase em movimento perpétuo e ele nunca sente a sensação de estarem cansadas. Quando ele está dormindo, suas mãos estão perfeitamente em repouso, mas quando ele acorda, em pouco tempo elas começam a se mover. Também sinalizando para sintomas que são muito comuns, né, que a gente conhece na doença de Parkinson. Então, hoje, o que que a gente sabe sobre essa doença? Trata-se de uma doença que é neurodegenerativa e progressiva, né? E ela está bastante associada, como eu já tinha citado um pouquinho antes, à degeneração de neurônios dopaminérgicos, então neurônios que sintetizam como neurotransmissor a dopamina, de uma região localizada no mesencéfalo que se chama substância negra e também a presença de agregados de proteínas em alguns neurônios. No caso, a principal que se vê é a presença da alfa-sinucleína. Então, que é uma imagem de onde se localiza o mesencéfalo no encéfalo humano. Se a gente fizer um corte nesse sentido e a gente rotacionar, essa é a região em que se localiza a substância negra. Então vejam que trata-se de uma estrutura que é bilateral, e esse seria o exemplo de uma substância negra num indivíduo saudável. E um paciente que tem a doença de Parkinson, a gente vê que tem uma redução no volume dessa região, né? E isso está associado à perda de neurônios que sintetizam a dopamina como neurotransmissor nessa região. A incidência, né, dessa doença, então, ela, como eu já tinha sinalizado, ela aumenta com a idade. Então, numa população adulta, em torno de 0,3%, numa população acima de 65 anos, é de 1 a 2%, e uma população acima de 80 anos, 3 a 4%. Então, quando a gente pensa em causas e fatores de risco dessa doença, a idade avançada, de fato, é o principal fator de risco. Mas existem também casos de doenças de Parkinson que estão associados à predisposição genética e também à exposição a toxinas ambientais. Bom, quando a gente pensa em estudar doenças que afetam principalmente a população idosa, como é a doença de Parkinson, a gente tem que pensar que isso tem se tornado cada vez mais urgente, porque a gente tem tido um aumento da expectativa de vida, e com esse aumento da expectativa de vida da população, cresce também a prevalência
dessas condições e que acabam comprometendo a autonomia, a qualidade de vida e acabam gerando um grande impacto social e econômico. Nesse sentido, então, eu gostaria de mostrar para vocês esse estudo, né, em que a gente consegue observar uma prospecção do número, né, de pessoas. Então, aqui a gente tem países desenvolvidos e países em desenvolvimento, o número de pessoas com a idade acima de 60 anos. Deixa eu diminuir aqui que tá. Opa. Ah, eu fechei, gente? A apresentação? Não, Ana, tá tudo certo. Ah, então tá. Eu fechei só que eu tava vendo vocês e fica ruim para ver o slide. Pronto. Então, e a gente vê aqui o número de pessoas com idade acima de 60 anos. Então, quando a gente olha, né, aqui, e aqui eu coloco para vocês a expectativa de vida. Então, a gente vê que com o passar dos anos, existe um aumento no número da população acima de 65 anos, e isso está normalmente relacionado ao aumento da expectativa de vida e alguns acontecimentos que foram acontecendo aí ao longo do tempo. Então, vejam, em 1950 foi quando teve aí o maior uso, né, das vacinas, então isso melhora a expectativa de vida. Em 1960, os antibióticos passaram a ser utilizados fora de hospitais militares, então a população, de uma forma geral, conseguiu ter um acesso maior a antibiótico, isso também melhora a expectativa de vida e as pessoas conseguem atingir idades mais avançadas. Aqui eu coloco o controle da AIDS na década de 90 e agora, mais recentemente, as possibilidades de combate ao câncer e doenças crônicas. Então, se a gente imaginar que no ano de 2020 a gente tinha em torno de 1 bilhão, né? Um bilhão, aqui tá milhão porque é 2.500 milhões, tá? Então, 1 bilhão de pessoas acima de 60 anos, se a gente pensar que a prevalência da doença de Parkinson é de 2%, isso representa em torno de 20 milhões de pessoas com a doença de Parkinson. Entretanto, se a gente fizer uma prospecção para daqui 30 anos, para 30 anos depois de 2020, a gente vê que o número de pessoas acima de 65 anos dobra. E com isso, então, a gente também tem dobrado o número de pessoas com a doença de Parkinson. Por isso que é importante o estudo desse tipo de doença que afeta a população idosa. A doença de Parkinson, ela é conhecida pela grande maioria da população, né? Pelos seus sintomas motores, que eu coloco aqui como clássicos, que envolvem alguns até que eu já citei anteriormente. Então, a presença do tremor de repouso, a instabilidade postural, a rigidez muscular, e aqui eu coloco para vocês também a presença da bradicinesia, que é a dificuldade de se iniciar qualquer movimento. A bradicinesia, de fato, é o principal sintoma da doença de Parkinson, que está presente em todo paciente que tem a doença de Parkinson. Esses sintomas motores clássicos, eles estão associados à degeneração, como eu já tinha também sinalizado para vocês, da região da substância negra, então aquela região localizada no mesencéfalo que sintetiza como neurotransmissor a dopamina. Entretanto, essa doença ela pode apresentar outros sintomas, que aqui eu classifico como não clássicos, porque eles podem envolver tanto sintomas motores como não motores, e que acabam prejudicando em muito a qualidade de vida dos pacientes. Então, por exemplo, a gente pode ter sintomas que afetam o sistema nervoso autônomo. Então, a presença da hipotensão ortostática pode ocorrer em pacientes que têm a doença de Parkinson. Pode ter também alterações no sistema nervoso central, como presença de depressão, ansiedade, perda de memória e alterações do sono. E aí eu já chamo a atenção de vocês que já desde a primeira descrição da doença de Parkinson, feita por James Parkinson, ele relata que em um de seus pacientes, neste estágio, o sono se torna bastante alterado. Essas alterações nesses outros sistemas, na literatura, elas também estão associadas à degeneração de outras regiões no encéfalo que não são a substância negra. Somente em estágios mais avançados da doença, os pacientes também passam a apresentar alterações no sistema respiratório. E aí, eu também gostaria de chamar a atenção de vocês que também, no ensaio que foi publicado por James Parkinson, ele chama a atenção que um dos pacientes tem uma respiração bastante prejudicada.
Então, sempre quando a gente pensa nessas alterações respiratórias, quando a gente olha para o paciente que tem a doença de Parkinson e ele passa a desenvolver as alterações respiratórias, a gente vê a presença de pneumonia, alterações no padrão respiratório e a apneia obstrutiva do sono. Lembrando que aqui eu coloco a apneia obstrutiva do sono como um sintoma respiratório, mas ela pode facilmente também ser classificada como um sintoma de alteração no sono. Diante disso, então, mas o que que acontece? Como essas alterações, elas respiratórias, elas acontecem em estágios só mais avançados da doença, não se tem na literatura nada descrito se essas alterações respiratórias poderiam também estar associadas à degeneração daquelas regiões que o Tiago mostrou para vocês que controlam a respiração no sistema nervoso central. Então, isso tem sido o alvo de pesquisa do meu laboratório, pelo menos nos últimos 10 anos. E aí, o que que eu quero mostrar para vocês? Durante um período em que eu estava realizando o meu doutorado, eu me deparei com um trabalho que havia sido publicado em que eles analisavam o encéfalo, pós-morte de pacientes que tinham tido a doença de Parkinson e comparavam com pacientes com indivíduos que não tinham tido a doença de Parkinson. E fizeram uma imunorreatividade em uma região, né, para receptor de neurocinina 1, em uma região que aqui eu circulo para vocês, que é muito próxima à região da coluna respiratória ventral, por exemplo, onde se localizam os neurônios do Pre-Botzinger, que o Thiago mencionou para vocês. Então, diante dessa publicação, a gente vê que tem uma redução na densidade desses receptores. Eu fiquei com a dúvida de que será que na doença de Parkinson as alterações respiratórias poderiam então de fato ter uma correlação com a degeneração dessas regiões que controlam a respiração? E pensei que quando eu tivesse a chance de desenvolver uma linha de pesquisa independente, eu gostaria de investigar isso. E é o que eu tenho feito então ao longo desses últimos anos. Mas por que que a gente precisa olhar além dos sintomas clássicos motores, que são aqueles os mais conhecidos pela grande maioria da população? Primeiro, porque eles têm um grande impacto na qualidade de vida dos pacientes, até mais impacto do que os sintomas clássicos, né, os motores clássicos. Segundo, porque a gente sabe que, por exemplo, 64% dos pacientes com a doença de Parkinson, eles sofrem distúrbios do sono e 60% podem apresentar a apneia obstrutiva do sono. Então, é importante olhar para outros sintomas. A gente sabe também que o paciente que tem a doença de Parkinson, ele tem um risco 3,8 vezes maior de desenvolver pneumonia por aspiração do que o indivíduo que não tem a doença. E por fim, essa pneumonia por aspiração é uma das principais causas de morte dos indivíduos que têm a doença de Parkinson, podendo representar até em torno de 70% da morte desses indivíduos. Então, é importante a gente pensar que apesar dos sintomas respiratórios eles serem silenciosos, a gente não consegue visualizar como sintomas clássicos motores, eles são progressivos e podem ser potencialmente fatais. Então, essa é a importância da gente olhar para esses sintomas. Aqui eu coloco para vocês algumas personalidades conhecidas mundialmente e que tinham a doença de Parkinson. Então, vocês veem aqui o ator Robin Williams, Bob Hoskins, Paulo José, o Papa João Paulo II e o pugilista Muhammad Ali. Então, todos eles tinham a doença de Parkinson. E algo que também foi comum entre todas essas personalidades famosas é que as complicações respiratórias foram determinantes para o desfecho clínico. Então vejam que nessas notícias que foram veiculadas na mídia, aqui a gente vê que ele é internado, o autor é internado por complicações respiratórias, esse ator morre com pneumonia, o Papa João Paulo II teve problema respiratório, o ator Paulo José morreu por pneumonia e também Muhammad Ali morreu por problema respiratório. Então, apesar das alterações motoras elas causarem o estigma da doença, as alterações respiratórias elas podem causar mortalidade. Então, por isso a importância de pesquisas nesse sentido. E o que é mais difícil é que hoje em dia, quando a gente pensa sobre tratamento para a doença de Parkinson,
todo o tratamento é voltado para os sintomas clássicos motores, tá? Então é sempre buscando alterações, evitar o tremor de repouso, a bradicinesia. Nenhum dos tratamentos são voltados para esses outros sintomas. Então, a grande pergunta no meu laboratório, né, que guiou toda essa pesquisa é se alterações neuroanatômicas e funcionais poderiam contribuir para os distúrbios respiratórios na doença de Parkinson. Então, a primeira, eu dividi essa pergunta principal em outras três, que eu vou apresentando aqui hoje para vocês. Se eu conseguir apresentar as três, senão eu fico só com as duas primeiras. Então, existem alterações neuroanatômicas e funcionais respiratórias em um modelo experimental da doença de Parkinson? Essa é a primeira pergunta. Para isso, eu vou mostrar para vocês o modelo experimental que eu uso no laboratório e se de fato tem alterações neuroanatômicas e funcionais. Então, como modelo experimental, o ideal é que a gente consiga reproduzir a fisiopatologia da doença, que está associada à degeneração dos neurônios dopaminérgicos da substância negra. Então, para isso, a gente usa um modelo experimental que é induzido por uma toxina, que é a 6-hidroxidopamina. Essa toxina, ela é análoga à dopamina e ela não atravessa a barreira hematoencefálica. Por conta disso, ela precisa ser injetada diretamente no local que eu quero promover a lesão. Para isso, a gente faz essa injeção por meio de esterotaxia. Então, a gente sabe que os neurônios da substância negra dopaminérgicos, eles se projetam para uma região localizada um pouco mais anterior que se chama estriado, que é composta pelos núcleos caudado e putame. Então, a nossa ideia é promover a injeção nessa região do estriado. Essa toxina, por ser uma análoga à dopamina, ela é transportada retrogradamente por transportador, ela vai ser recaptada por transportador de dopamina aqui e vai ser transportada retrogradamente para a região da substância negra. Por ser uma toxina, ela leva à morte desses neurônios. Com isso, a gente tem prejudicado essa via nigroestriatal, que está super relacionada com as alterações todas que a gente observa, principalmente as motoras, observadas na doença de Parkinson. O nosso modelo, a gente faz essa injeção bilateral, tá? E a ideia de fazer essa injeção nessa região do estriado, ao invés de fazer direto na substância negra, é que a gente quer produzir uma lesão que ela seja progressiva, já que as alterações respiratórias, elas parecem em pacientes que elas dependem dessa progressão da doença para que elas de fato apareçam, como elas normalmente são presentes só em estágios mais avançados da doença. Então, aqui a gente sempre faz a confirmação do nosso modelo. E isso é feito por meio de uma imunohistoquímica. Aqui é uma imunohistoquímica para tirosina hidroxilase, que é uma enzima essencial para a síntese de dopamina. Essa é a região da substância negra de um animal que recebeu veículo, não a toxina, no estriado. E a gente vê aqui neurônios tirosina hidroxilase positivos. E aqui, animais que receberam a 6-hidroxidopamina, a gente tem uma massiva redução no número desses neurônios, como a gente pode observar aqui. Então, normalmente a gente consegue mais de 70% de lesão da substância negra nesse modelo experimental, o que estaria mais semelhante ao que seria os estágios mais avançados mesmo da doença de Parkinson. E a gente também checa por imunistoquímica a própria região do estriado, também por tirosina hidroxilase. E a gente vê uma redução da densidade de varicosidades contendo tirosina hidroxilase no animal que recebeu 6-hidroxidopamina comparado ao animal controle. Então, essa validação do nosso modelo sempre acontece em todo experimento que a gente realiza. Esse é o modelo experimental que a gente usa. Voltando um pouquinho sobre o controle neural da respiração, o Thiago explicou para vocês, né, a existência do complexo de Pribottinger, mas eu vou precisar de um pouco mais de algumas regiões, né, porque a gente aborda várias regiões que estão envolvidas no controle neural da respiração. Então, esse representa um corte sagital, né, de um encéfalo de camundongo, em que vocês conseguem ver algumas marcações, né? Então, a gente vê em verde marcado neurônios excitatórios e em magenta marcado neurônios que são colinérgicos. Então, com isso, a gente tem algumas estruturas, referências neuroanatômicas que são importantes para a gente. Então, a presença do núcleo ambíguos, do núcleo facial, né? Então, a gente vê aqui algumas referências anatômicas. E bem abaixo do que seria o ambíguos é onde fica a coluna respiratória ventral
e a gente tem numa porção dorsal a coluna respiratória dorsal. Então, essas duas regiões em amarelo é onde estão os neurônios que controlam a respiração. Tiago falou da primeira fase da inspiração, que ela é gerada pelo complexo de Pribotzinger. Complexo de Pribotzinger, neurônios do complexo de Pribotzinger se projetam para neurônios pré-motores do grupamento respiratório ventral rostral, que por sua vez vão se projetar para neurônios motores, no caso, por exemplo, o frênico, e aí vai inervar diafragma. Com isso, a gente tem a nossa primeira fase da respiração, que é a inspiração. A segunda fase da respiração, que o Tiago chamou de pós-inspiração, expiração passiva ou expiração fase um, lembrem que o Tiago sinalizou que depende apenas do relaxamento do diafragma. Para que o diafragma relaxe, como que é essa via? A gente tem neurônios localizados, um grupo de neurônios localizado um pouquinho mais rostral ao complexo de Pribotzinger, que se chama complexo de Botzinger, que é composto por neurônios inibitórios. Esses neurônios, então, se projetam para o complexo de Pribotzinger e inibem toda essa via. Ao inibir essa via, a gente tem um relaxamento do diafragma e a segunda fase da respiração. A gente tem também uma terceira fase, que é a expiração ativa, que o Tiago diz que ocorre somente quando a gente tem um aumento da demanda metabólica, como uma situação de hipóxia, hipercapnia, que é o aumento de CO2, ou atividade física, por exemplo. E aí, os neurônios pré-motores envolvidos com a expiração ativa são esses neurônios aqui que compõem o caudal VRD, que vão se projetar para neurônios motores e aí vai ser responsável por inervar a musculatura abdominal, dando origem a essa terceira fase da respiração. Além dessas fases da respiração que a gente tem, um, dois e três, montando esse ciclo bonitinho, a gente tem outras regiões que podem modular a atividade dessa coluna respiratória ventral. Então, por exemplo, o núcleo do trato solitário é uma região que ela vai ser responsável por receber as informações relacionadas, por exemplo, a uma situação de hipóxia. E ele se projeta para toda essa coluna respiratória ventral. Uma outra região que é localizada um pouquinho mais rostral a essa coluna respiratória ventral é o núcleo reto trapezoide, que o Thiago não falou sobre essa região, mas é uma região que é responsável por detectar, por exemplo, aumento de CO2. E ela também se projeta para toda essa coluna respiratória ventral, modulando a atividade respiratória. Com esse esquema, a gente consegue entender as diferentes fases da respiração e como que uma situação de hipóxia ou de hipercapnia pode influenciar a atividade respiratória. Pois bem, no meu modelo experimental da doença de Parkinson, que a gente usa aqui no laboratório, nós investigamos todas essas regiões envolvidas no controle da respiração. E aí, primeiro eu vou mostrar para vocês os dados relacionados ao núcleo do trato solitário. Para isso, nós utilizamos um camundongo geneticamente modificado que apresentava a proteína fluorescente em neurônios excitatórios e submetemos ele ao nosso modelo experimental. Então vejam aqui, né, na região de núcleo do trato solitário, caudal e intermediário, aqui a gente tem a área postrema, é um animal controle. Vejam que tem muitos neurônios excitatórios na região do NTS. Quando a gente fez os animais com 6-hidroxidopamina, a gente não viu diferença. Então, a gente quantificou o número desses neurônios e a gente não conseguiu ver diferença nenhuma. Então, aparentemente, parece que o núcleo do trato solitário não está afetado nesse modelo experimental. Na sequência, a gente foi para o núcleo reto trapezoide, aquele lá que envolvido com o controle do CO2. Para isso, nós usamos camundongo C57 Black Six e submetemos ele ao nosso modelo experimental. Fizemos um tratamento de imunofluorescência para um fator de transcrição que se chama FOX2B, que é um marcador específico para os neurônios do núcleo reto trapezoide. Então vejam aqui uma imagem, então bem a superfície ventral do bulbo, uma imagem de um animal controle. Aqui na superfície ventral, se a gente amplia isso, a gente vê um aglomerado de neurônios contendo FOX2B. Esses são os neurônios quimiosensíveis que detectam o CO2. Um animal que recebeu a 6-hidroxidopamina, a gente ainda consegue ver esses neurônios, mas quando a gente quantifica, a gente vê que tem uma redução no número desses neurônios. Na sequência, nós fomos para a coluna respiratória ventral.
Para isso, nós utilizamos como um marcador a marcação para receptor de neurocinina 1, aquele mesmo que eu tinha mostrado que tinha sido feito em encéfalo de humanos, né, do paper que eu tinha lido quando eu fiz o meu doutorado. E a gente analisou complexo de Botzinger, pre-Botzinger, Rostral-VRD e Caudal-VRD. Vejam que aqui a gente tem a marcação do ambíguos, então a gente tem uma marcação neuroanatômica para delimitar onde que são essas regiões. Então, onde a gente quantificou, a gente fez a densidade, é bem onde está esse círculo marcado aqui no slide para vocês. Isso é um animal controle. E esse é um animal que recebeu a 6-hidroxidopamina. Então, de todas essas regiões que foram analisadas, a única que a gente viu uma redução na densidade de receptores para neurocinina 1 foi o complexo de Pribotzinger. Então, isso sinalizou para a gente que poderia ser que esses animais, né, submetidos ao nosso modelo, poderia estar tendo uma redução, uma neurodegeneração nessa região. Muito bem. A gente sabe que aqui é marcação para receptor de neurocinina 1, não é a marcação de neurônio. E a gente sabe que a população do complexo de Pribotzinger dos neurônios, essa região ela é composta basicamente por duas populações. Uma de neurônios inibitórios, que sintetizam glicina ou GABA como neurotransmissor, e uma que é neurônios excitatórios, que expressam o fator de transcrição DBX1. E são esses excitatórios que normalmente têm os receptores para neurocinina 1. E eles têm funções diferentes. Os inibitórios apenas modulam o ritmo inspiratório e estão associados a apneias, já os excitatórios DBX1 são eles os responsáveis pela geração do ritmo inspiratório. Sabendo disso, então, a gente usou três tipos de camundongo geneticamente modificados. Um que apresenta a proteína fluorescente neurônio excitatório, outro que apresenta essa proteína fluorescente verde em neurônio DBX1 e um outro que apresenta uma proteína fluorescente em neurônio inibitório. E submetemos ao nosso modelo experimental. E os nossos dados mostraram que aqui o que seria controle, os diferentes tipos de camundongos e os animais que receberam a nossa toxina. Apenas a população de neurônio excitatório ou DBX1 que a gente conseguiu ver uma redução no número de neurônios. Então, com esses dados, quando a gente pensa na parte de neuroanatomia, no nosso modelo experimental, a gente tem de fato uma neurodegeneração, mas ela é visível apenas no núcleo reto trapezoide e em neurônios ritmogênicos do complexo de Pribotzinger. Na sequência, a gente foi olhar para os dados funcionais. Para isso, nós registramos a ventilação dos animais por meio de pletismografia de corpo inteiro. Então, o camundongo é colocado dentro de uma caixa e as variações que ele faz durante o ciclo respiratório é detectado por um transdutor diferencial de pressão. E com isso, a gente consegue ter uma ideia sobre frequência respiratória e volume corrente desses animais. Então vejam, esse é o traçado de um animal controle, da respiração de um animal controle. E aqui, um animal que recebeu 6-hidroxidopamina. Então, fica claro para gente que os animais que recebem a 6-hidroxidopamina, eles têm uma redução na frequência respiratória basal. E isso a gente registrou 10, 20, 30, 40 dias após a indução do nosso modelo. Só que esses registros da ventilação normalmente são feitos durante o dia e a gente não tinha ideia se os animais estavam dormindo ou se eles estavam acordados. Na sequência, então, a gente teve a curiosidade de investigar se essas alterações respiratórias poderiam ter alguma correlação com as diferentes fases do ciclo sono-vigília. Para isso, a gente fez o implante de eletrodos para registro do eletromiograma e do eletroencefalograma, e junto com o registro do sono, a gente fez o registro da pletismografia, né, das alterações respiratórias. E aí, aqui, o que é bem interessante da gente observar é que quando o animal está acordado, nós não observamos alteração respiratória. Nós apenas observamos alteração, redução na frequência respiratória quando o animal está no sono não REM ou no sono REM. Então, os nossos dados, também quantificamos o número de apneias. Então, quando o animal está acordado, tem uma redução no número de apneias, mas quando os animais estão dormindo, a gente vê que tem um aumento no número de apneias. Com isso, então, os nossos dados mostram que a gente tem
neurodegeneração em algumas regiões que controlam a respiração, a gente tem redução de frequência respiratória basal, e essa redução de frequência respiratória ocorre apenas durante o sono, e a gente viu também que durante o sono, os animais submetidos ao nosso modelo apresentam um número maior de apneias. Na sequência, a próxima pergunta que a gente teve foi o seguinte: tudo bem, a gente viu que esses neurônios morrem, né? No tronco encefálico, a gente está falando de bulbo. Mas por que que eles morrem? A gente está fazendo uso de uma toxina que é uma análoga de dopamina. Em nenhum momento eu disse para vocês que o núcleo reto trapezoide ou que o complexo de Pribottinger utiliza a dopamina como neurotransmissor. Por que que eles estão morrendo? A gente está fazendo a injeção de uma toxina numa região bem mais rostral do que onde estão localizados esses neurônios. Nós pensamos em duas possibilidades. Então, primeiro, a existência de uma projeção dos neurônios dopaminérgicos da substância negra para essas regiões respiratórias. E a perda dessa projeção poderia levar à morte desses neurônios. Ou a presença de neuroinflamação nessa região. Então, o primeiro dado que eu vou mostrar para vocês é com relação a essas projeções da substância negra para os núcleos respiratórios. Então, para isso, o que que nós fizemos? Nós utilizamos um camundongo VGluticrea I6, né? E fizemos a injeção de um vírus adenovírus associado, né? Que funciona como um traçador anterógrado. Então, a gente injetou esse vírus na região da substância negra. Tá? E esse vírus, ele foi captado pelos neurônios dopaminérgicos da substância negra e foi transportado de forma anterógrada para as regiões onde ele se comunica de forma direta. E o nosso alvo era olhar as regiões respiratórias. Então, aqui é só mostrando o local da injeção na região da substância negra, então, neurônios marcados com tirosina hidroxilase, que são dopaminérgicos, aqui o vírus, que é esse M-Cherry, e também neurônios excitatórios. E aqui a sobreposição dessas outras três imagens. Nós conseguimos uma infecção de 77% dos neurônios dopaminérgicos da substância negra que tinham o vírus. Vamos olhar para a região do estriado, porque a gente já sabia, é uma região já descrita em que existe essa comunicação direta da substância negra, apenas para validar se o nosso vírus estava funcionando ok. Então, aqui é a região do estriado, vejam a quantidade de varicosidades contendo o vírus. Então, o vírus de fato funcionou como um traçador anterógrado. Na sequência, a gente foi olhar as regiões respiratórias. E a gente olhou para todas as regiões respiratórias e as únicas em que a gente pôde observar a presença de varicosidades contendo o vírus foi o caudal VRD e o rostral VRD, que são aqueles neurônios pré-motores, o complexo de Botzinger, o núcleo do trato solitário e uma região localizada aí entre essas regiões bulbares e a substância negra que se chama substância cinzenta periaquedutal, que também tem um envolvimento aí com controle cardiorrespiratório. Então, aqui nesse quadro, eu mostro para vocês em vermelho as projeções diretas. Então, a substância negra se projeta para PAG e para algumas regiões respiratórias. Mas a gente não pode esquecer que todas essas regiões respiratórias, elas se comunicam entre si. Então, de uma outra forma, a substância negra também consegue se comunicar com outras regiões de forma indireta. Por exemplo, a projeção da substância negra para a PAG, e a gente sabe que a PAG se comunica com o RTN, é uma projeção indireta entre substância negra e RTN, e assim com outras regiões também. Então, a nossa conclusão com esses dados foi que existem projeções diretas e indiretas entre a substância negra e as regiões respiratórias. Na sequência, para a gente poder investigar a presença de neuroinflamação envolvida nessa degeneração, nós utilizamos um camundongo que é nocaute para o receptor 1 de TNF. Então, TNF Ai, meu Deus, fugiu a palavra. É um mediador envolvido com a inflamação, né? Então, vejam, são camundongos que não apresentam esse receptor 1 para o TNF. O que que a gente fez? A gente submeteu esses camundongos ao nosso modelo experimental. Então, aqui, primeiros dados neuroanatômicos, a gente foi olhar o núcleo reto trapezoide, como era de se esperar, o animal que recebeu a 6-hidroxidopamina, ele apresenta um número reduzido do número de neurônios do núcleo reto trapezoide,
E o animal que recebeu a 6-hidroxidopamina, mas era nocaute para o receptor, ele não mais apresentou a perda de neurônios no núcleo reto trapezoide. Dados muito semelhantes foram observados com o complexo de Pribottinger quando a gente olha para receptor de neurocinina 1. Então, os animais 6-hidroxidopamina apenas, eles tinham redução dessa densidade, e o animal que era nocaute foi submetido ao nosso modelo experimental, a gente já não teve mais essa perda no número desses receptores, na densidade desses receptores. E funcionalmente também os dados foram bastante semelhantes, né? Então a gente viu uma redução de frequência respiratória, o que já era de se esperar para o nosso modelo experimental, e isso foi impedido quando a gente não tem o receptor 1 para TNF. Com isso, então, os nossos dados mostram que nessa região que controla a respiração existe neuroinflamação. E essa neuroinflamação está relacionada à disfunção respiratória que a gente observa no nosso modelo experimental. Por fim, então, eu acho que eu vou apresentar, porque ainda é 10h30, então mais um pouquinho eu consigo finalizar. A terceira e última pergunta que eu queria mostrar para vocês que, ok, a gente sabe o porquê que esses neurônios morrem, mas será que é possível a gente prevenir a morte desses neurônios ou uma vez que esses neurônios morreram, da gente recuperar a função respiratória nesse modelo experimental? Então, para isso, nós fizemos a estimulação seletiva de neurônios remanescentes, ao fim de recuperar a função, ou tratamos a neuroinflamação, a fim de prevenir a morte desses neurônios. Então, o primeiro dado relacionado à estimulação seletiva, para isso nós utilizamos um camundongo, que é FOX2B CRE AI32. O que significa esse AI32? Significa que esses animais vão apresentar um canal para rodopsina em neurônios FOX2B. Lembrem que FOX2B é um marcador específico para o núcleo reto trapezoide. O que é o canal de rodopsina? O canal de rodopsina é um canal que ele é sensível à luz, né? Então, quando um determinado comprimento, né, de onda de luz chega e atinge esse canal se abre e permite o fluxo de cátions. Então, mais cátions entra dentro do neurônio e você possibilita uma despolarização desse neurônio. E isso vai ser seletivo apenas para neurônios FOX2B. Com isso, então, nesse modelo experimental, nós submetemos ele, com esse animal, a gente submeteu ele ao nosso modelo experimental. Então, aqui é uma imagem só mostrando o trajeto, né, da fibra óptica bem em direção ao núcleo reto trapezoide. E a gente vê num animal controle que quando você estimula seletivamente o RTN, você aumenta a frequência respiratória desse animal. No animal que recebeu 6-hidroxidopamina, a gente também foi capaz de aumentar essa frequência respiratória. Aqui a gente consegue ver que em algumas situações a gente chega até a valores muito semelhantes ao animal controle. Né? Esse aumento chegou a um aumento de frequência respiratória a valores semelhantes ao animal controle. Isso para o núcleo reto trapezoide. Fizemos também para o complexo de Pribottinger. Então, só usamos tipos de camundongos diferentes. Então, um que apresentasse o canal para rodopsina em neurônio excitatório e um outro que apresentasse o canal de rodopsina para neurônio DBX1. E aí, aqui também mostrando o trajeto, né, da fibra óptica bem em direção aonde seria o complexo de Pribottinger. E aqui a gente tem os dados mostrando tanto da estimulação seletiva de neurônio excitatório ou DBX1, mostrando que a gente também consegue aumentar a frequência respiratória dos animais 6-hidroxidopamina. E quando a gente pensa na análise do grupo, né, a gente vê que também chegam a valores até que semelhantes ao grupo controle. Então, esses dados mostram para a gente que, apesar de nesse modelo a gente ter um número reduzido de neurônios, tanto no núcleo reto trapezoide quanto no complexo de Pribottinger, se a gente ainda for capaz de estimular seletivamente esses neurônios, a gente consegue recuperar essa função respiratória. E por fim, né, na verdade, uma busca que a gente fez para tratamento da neuroinflamação, que foi o uso da minociclina, que na verdade ela é uma tetraciclina, mas que na literatura ela está bastante descrita com atividade anti-apoptótica, antioxidante e anti-inflamatória, porque ela tem um envolvimento com essa inibição da atividade da microglia.
Então, nós fizemos o tratamento com minociclina em animais que nós submetemos ao nosso modelo experimental. Então vejam, primeiro os dados neuroanatômicos do RTN, como era de se esperar, o animal que é 6-hidroxopamina e recebeu o tratamento com veículo, a gente tem uma redução no número de neurônios FOX2B no RTN, mas o animal que recebeu o tratamento com minociclina, a gente tem uma prevenção. Esses animais não tiveram reduzido o número de neurônios no núcleo reto trapezoide. Dados semelhantes com a densidade de receptor para neurocinina 1 no complexo de Pre-Botzinger, mostrando que o animal que recebeu 6-hidroxidopamina e foi tratado com minociclina não teve reduzido, né, a densidade desse receptor, e os dados semelhantes também para as alterações funcionais, mostrando também que o tratamento com minociclina foi capaz de prevenir a alteração funcional respiratória observada nesse modelo experimental. Bom, com isso então, qual que é a mensagem final que eu quero deixar para vocês? Que de fato existem alterações respiratórias, tanto funcionais quanto neuroanatômicas, nesse modelo experimental da doença de Parkinson. Existem projeções diretas e indiretas da substância negra para as regiões respiratórias. A neuroinflamação está envolvida na neurodegeneração nessas regiões respiratórias. E quando a gente pensa em alternativas terapêuticas, a gente tem que pensar em alternativas que busquem estimular seletivamente esses neurônios remanescentes ou que tratem essa neuroinflamação, a fim de prevenir essas alterações respiratórias. Então, aqui é o nosso grupo de pesquisa, então eu e o Thiago aqui, né? A gente, junto com a Bárbara, a gente é responsável por coordenar um grupo de pesquisa que se chama NeuroBreath. A gente tem no Instagram, viu, gente, uma conta. Se vocês puderem seguir, a gente agradece. Essa é a última foto que a gente tirou do grupo completo. O Clayton fez parte do nosso grupo, então foi formado também pelo nosso grupo, então continua fazendo parte do grupo também. E é isso. Obrigada, viu?